Graça e paz, boa noite, é um privilégio estar aqui na casa do Senhor para adorar e glorificar a Ele, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação, amém? Como é bom estar na casa do Senhor. Agradeço a Deus por essa grande oportunidade que Ele está me concedendo de poder estar pregando a sua palavra nesta noite. Que Ele venha tão somente falar com a sua igreja, não venha ser eu, mas sim o Espírito Santo de Deus. Convido a vocês a abrir a Bíblia em 2 Reis, no capítulo 4, vamos ler, eu vou ler, a igreja vai estar me acompanhando, do verso 1 ao verso 7, 2 Reis, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, e eu convido a igreja a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Está escrito assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer-te? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Deita o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que tiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. Sucedeu que, cheio que foram as vasilhas, disse ao seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Vamos falar com Deus mais uma vez? Feche os seus olhos. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade de poder estar, ó Deus, aqui para falar da tua mensagem. Deus, eu estudei, eu pesquisei, mas, ó Deus amado, Deus querido, eu quero que o teu Espírito Santo venha falar, ó Deus, através da minha vida, para falar com a tua igreja, porque a igreja do Senhor, foi o Senhor que morreu por ela, foi o Senhor que pagou o preço na cruz do Calvário, e é o Senhor que é dono da tua igreja. Então, fale com a tua igreja, conforme teu querer, usa a minha vida, Deus, que possamos ter uma noite abençoada, uma noite, Pai, de vitória na tua presença, em nome de Jesus, assim oramos. Amém. A igreja pode tomar o seu assento. Hoje eu quero falar sobre Deus da provisão. O Deus da provisão. Em um mundo que temos vivido, aonde a gente escuta a falar sobre crise, sobre falta de recurso, sobre muitas dificuldades. E a verdade é que todos nós que estamos aqui, enfrentamos crise. Talvez você esteja passando por uma crise. Talvez você já passou por uma crise. O fato é que todos enfrentamos crise na vida. E pensando sobre crise, pensando sobre essa situação, me veio
a esse texto, me veio essa passagem desta mulher que também ela estava enfrentando uma crise, perdeu o seu marido, estava endividada, agora ela corre o risco de perder os seus 2 filhos, e é neste momento, é neste cenário que Deus, Ele começa a agir, é nessa oportunidade que Deus começa a trabalhar, porque Deus, Ele é poderoso para transformar a crise em palcos de milagres, porque Ele é soberano para realizar milagres na minha e na sua vida. E saiba que esse Deus que realiza milagre, Ele se encontra aqui presente. E Ele quer fazer sim um milagre na sua vida e na sua família, porque Ele tem todo o poder e Ele sim pode fazer e o nome dEle sim ser glorificado. Então nesta noite nós vamos aprender algumas lições que esse texto nos oferece para nós colocarmos em prática e assim desfrutar do milagre que Deus tem para a sua igreja. E a primeira lição que esse texto vai falar aos nossos corações é que em meio das crises, eu e você devemos clamar a Ele, a buscar a face dEle. Olha o que diz o texto no verso 1, uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Essa mulher, como eu falei, ela está passando um momento de crise. Essa mulher está passando um momento difícil na sua vida. Como eu disse, ela perdeu o seu marido, o homem da casa, o provedor, aquele que levava o alimento para a sua família. A Bíblia diz que esse homem agora, ele morreu. Esse homem, ele era servo do profeta Eliseu. Esse homem estava ali na escola dos profetas, aprendendo mais sobre Deus. Mas esse homem veio a falecer. E esse homem deixou uma dívida para a sua mulher. E a sua mulher, sem como pagar a dívida que o seu marido deixou, ela se encontra num momento de muita dificuldade, momento difícil, que o credor chegou na casa dela para levar os seus filhos como para ser escravo, como a dívida, para pagar a dívida que o marido dela deixou. Então, essa mulher é ameaçada por um credor. Essa mulher olha aquela situação e fica analisando, talvez pensando, o que eu vou fazer? Talvez aquela mulher tirou tudo de casa para pagar, talvez o seu marido deixou uma dívida alta, não porque ele quis, mas veio falecer. Infelizmente, ficou a dívida para ela pagar. E essa mulher agora, ela, no momento difícil, ela buscou o profeta. Ela buscou a pessoa certa. E muitas vezes, irmão, eu e você, quando enfrentamos situações difíceis, buscamos pessoas erradas. Não é o nosso vizinho que vai nos ajudar. Não é o governo que vai nos ajudar. Não é a autoridade que não vai ajudar eu e você. Mas sim Deus pode nos ajudar. Por isso nós precisamos clamar como essa mulher clamou. Ela chegou diante do profeta e clamou. Ela expressou a sua situação diante do profeta. Colocou a sua dificuldade
diante dele. E assim nós precisamos, em meio às dificuldades, às lutas, é clamar pelo Senhor, é colocar diante de Deus, porque só Ele pode solucionar o meu e o seu problema, só Ele pode nos ajudar, porque tem situações que o homem não pode fazer, o homem não pode ajudar, mas sim Deus pode operar, Deus pode sim realizar um milagre que nós temos clamado e colocado diante dos seus pés. Então continua clamando, continua buscando, continua colocando diante de Deus, porque Ele é a pessoa certa, Ele sim vai ouvir o seu clamor, porque pessoas que na Bíblia clamaram a Jesus, clamaram a Deus e tiveram resposta de oração, irmãos. Vocês lembram do cego Bartimeu? Aquele homem estava à beira do caminho, mendigando, aquele homem estava ali, jogado, mas aquele homem um dia ele escutou falar de Jesus, e aquilo que ele escutou entrou poderosamente no seu coração, e trouxe impacto, fortaleceu a sua fé, e aquele homem agora ele clama pelo filho de Davi, ele clama, as pessoas tentam parar ele, ele continua clamando, e o filho de Davi para e fala com ele: o que quer que eu te faça? Ele fala: eu quero ver, e Jesus: vai, a tua fé te salvou, e aquele homem, diz a Bíblia, que imediatamente ele viu e seguiu a Jesus. Foi um homem que clamou, acreditou em Deus, acreditou no clamor, e muita gente tem desistido de clamar, porque estão passando diante de dificuldade, diante de luta, mas nesta noite Deus está dizendo para você: clame a mim, porque eu sim posso fazer um milagre na sua vida. Clame a Ele, porque Ele tem o poder de responder e anunciar coisas maravilhas ao seu coração. Clame a Deus, porque só Ele pode fazer um milagre na sua vida. O milagre que você necessita, Deus tem. Então continua clamando, não desiste. A Bíblia nos ensina, irmão, Salmos 50, verso 15: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O próprio Deus está dizendo: clame a Ele, busque a face dEle, irmão. Não deixe que a luta para a tua caminhada, não deixe que a luta para o seu clamor, mas continua clamando, continua colocando diante do Deus Altíssimo, porque Ele tem poder sim para realizar um milagre na sua vida. Então clame ao Senhor, não deixe o seu problema afastar você de Deus. Faça como essa mulher, leve ao problema diante dEle, porque Ele tem um poder para fazer um milagre na sua vida. Amém? E a segunda lição, irmão, que esse texto vai nos ensinar, irmão, está no verso 2, que às vezes nós achamos que os nossos recursos, às vezes a gente achando que a nossa fé é pequena, mas aquilo que nós achamos que é insuficiente, para Deus é suficiente. Deus pode multiplicar. O texto diz: e Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Disse-me: que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O profeta se interessa pela situação daquela mulher, porque o homem de Deus, ele se preocupa com aqueles que estão passando necessidade, aqueles que estão passando luta, e o profeta se coloca ali à disposição: o que eu posso fazer? E Deus, através do profeta, fala ao coração dele, e ele faz uma pergunta: o que você tem em casa? E aquela mulher: eu não tenho nada, devido, talvez, pegando tudo que tinha em casa para vender, para pagar a dívida ao credor, aquela mulher não tem nada em casa, mas ela mesma relatou que tinha uma pequena botija de azeite. Isso na mão de Deus
é suficiente porque Ele tem o poder para multiplicar. Talvez você entrou nesta casa de oração, nesta noite, você está pensando que a sua fé é fraca, você está pensando que os seus recursos são muito pequenos diante do Deus Altíssimo. Coloque na mão dEle, coloque na mão daquele que pode sim multiplicar, coloque na mão dEle, porque Ele sim pode transformar aquilo que aos seus olhos é pequeno, Ele pode multiplicar e fazer isso se transformar em muita quantidade. Foi assim, irmãos, na multiplicação dos pães. Os discípulos falaram com Jesus: nós só temos 5 pães, poucos peixinhos. Jesus não deu ouvido o que eles estavam falando, pegou, apresentou diante de Deus, agradeceu e começou a pedir à multidão para sentar. Os discípulos pegaram o pão, começaram a distribuir, e foi feito um milagre naquela multidão. O milagre da multiplicação dos pães. Jesus pegou o pouco e agradeceu, e Deus foi e multiplicou. Então coloque aquilo que você acha que é pequeno nas mãos de Deus. Apresenta a Ele: Pai, está aqui, Senhor, a minha vida, está aqui, meu Pai, os meus dons, aos meus olhos, Pai, é pequeno, mas o Senhor tem o poder sim para multiplicar, o Senhor tem sim o poder para fazer isso crescer, o Senhor tem poder para fazer isso desenvolver. Então se coloca na mão de Deus, não fica pensando que é insuficiente. Não, na mão de Deus é suficiente para Ele multiplicar, para Ele fazer o milagre. Amém? E a terceira lição, irmão, que esse texto vai nos ensinar, irmão, se encontra no verso 3 até o verso 5, que fala sobre a instrução, a obediência que essa mulher teve diante dessa situação. A lição para o nosso coração, irmão: seja obediente mesmo na dificuldade. Seja obediente a Deus mesmo nas lutas, mesmo que não está acontecendo nada, mas seja obediente ao Senhor. Tem muita gente querendo ver o milagre acontecer em sua vida, mas é desobediente, não obedece a Cristo, não vem na casa do Senhor, não vem adorar o Santo, o Deus Todo-Poderoso. Muitas vezes prefere ver jogo. Preciso falar. Muitas vezes prefere ver outro programa na TV, prefere ficar em casa e depois reclama que o milagre não acontece, nada na sua vida acontece, mas não é obediente aos compromissos com Jesus, não é obediente aos compromissos que tem na casa do Senhor, e querem ver milagre, querem ver Deus agir. E se Deus agir é pela misericórdia dele, porque ele é misericordioso. Mas muitas vezes Deus não opera porque não são obedientes. Então nesta noite, meu irmão, nós precisamos ser obedientes. Essa mulher, irmão, ela ouviu a instrução do profeta. O profeta começou a falar com ela: vai e pede emprestado de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Aquela mulher podia pensar assim: eu estou passando uma crise, esse profeta está pedindo para mim pegar vasilha e vazias. Mas o texto vai dizer, irmão, que a mulher, ela partiu, ou seja, ela foi obediente à palavra do profeta. Ela colocou aquilo no coração e partiu para a sua casa. Partiu, irmão. No meio do caminho já foi ali nos seus vizinhos, pegando as vasilhas, irmão. E algo que chama atenção, irmão, nesse texto, que
Eu acredito, quero crer desta forma, que esta mulher, ela tinha uma boa convivência com seus vizinhos, irmão. Porque se essa mulher não tem uma boa convivência com seus vizinhos não iam emprestar as vasilhas. Mas o texto diz que essa mulher pegou muitas vasilhas, obedecendo a voz do profeta, que Deus colocou no coração dele para ele instruir aquela mulher. E aquela mulher pegou as vasilhas, entrou na sua casa, fechou a porta, em obediência à palavra do Senhor. Eu fiquei me perguntando, por que essa mulher fechou a porta? Porque o profeta falou para fechar a porta. É porque tem milagres que Deus quer realizar, na tua casa de porta fechada, e ninguém precisa saber. É só Ele que está ali, vendo a situação acontecer na tua casa, e Ele que está vendo, é Ele que vai realizar um milagre. E algo que Jesus gosta, irmão, é ver portas fechadas para Ele entrar e se revelar e manifestar naquele local. Então, quando você estiver no seu quarto, na sua casa, buscando a Jesus, tenha certeza que Ele pode sim realizar um milagre na sua vida. Tenha certeza que Ele vai entrar na sua casa, vai operar um milagre na sua vida e na sua família. Porque Deus, Ele gosta sim de se manifestar em portas que estão fechadas. O próprio Jesus nos ensina, irmão, quando nós orarmos, fazer o quê? Ir para o nosso quarto, fechar a porta e ali, em secreto, orar a Deus, e Deus que vem em secreto, Ele vai responder. Então é no secreto que o milagre Deus quer realizar na tua vida. Então não precisa de chamar ninguém, é fechar a porta e você está ali trabalhando, fazendo o que Deus está te instruindo, e no tempo certo Ele sim vai realizar o milagre na sua vida e na sua família. Então seja obediente à voz de Jesus. Coloca no seu coração hoje, decida a obedecer a Deus por amor, decida fazer a vontade do teu Senhor, porque Ele é poderoso sim para fazer um milagre na sua família. Não perca a esperança, irmão, seja obediente, confie no Senhor, e o mais Ele fará, assim está escrito na sua palavra, irmão. Dependa somente de Deus, irmão. Dependa somente do Senhor. E algo interessante, irmão, que o texto vai prosseguir, irmão. E ela está ali, irmão, com seus filhos. Seus filhos estão colocando as vasilhas, e ela está ali, derramando um pouquinho daquele azeite que ela tinha. E está enchendo, irmão. Está colocando para o lado. E os filhos estão trazendo vasilhas. E está enchendo, colocando para o lado. O milagre está vindo no processo. E eu me lembro, irmão, que os leprosos, 10 leprosos, eles, quando clamaram por Jesus, clamaram por misericórdia, tem misericórdia de mim. E Jesus, olhando a eles, disse: e mostrai-vos aos sacerdotes. E aqueles homens, indo pelo caminho, foram purificados. Ou seja, aqueles homens, eles não esperaram para ser purificados naquele momento, mas foi no meio do caminho, foi no meio do processo, que o milagre aconteceu na vida daqueles homens. Assim também na vida desta mulher, foi no processo. Ela está enchendo ali, pegando as vasilhas, está enchendo, e muitas vasilhas, está enchendo no processo. Ela não esperou, para ela crer, estava ali crendo na palavra, ela estava ali crendo no poder de Jesus e trabalhando, como eu e você fizemos hoje. Mas, Leandro, o que nós fizemos hoje? O que nós fizemos? Irmão, durante a semana, teve a lista do almoço missionário. Cada um contribuiu com a parte. Cada um
deu a sua parte, veio aqui também, almoçou. Deus estava o quê? Trabalhando nesse processo, irmão. Então, Ele trabalha desta forma, irmão. Ele quer que a gente coopere com Ele em milagres, irmão. Tem milagres que Ele dá uma palavra e é realizado naquele momento. Mas tem milagre que Deus quer que a gente coopere com Ele, trabalhando, se esforçando, irmão, fazendo o melhor para o reino, irmão. Então a gente contribuiu na lista do alimento, a gente fez sobremesa. Abro um parênteses aqui, irmão, nesse momento, eu fiz uma sobremesa com muito amor e carinho, ali ontem, passando uma dificuldade, varão, fazendo ali a calda, e deu errado, eu fiquei já nervoso, pensando, eu falei, meu Deus, me ajuda, é para a tua casa, eu quero fazer o melhor. E ali naquele momento difícil, fui pedindo Deus misericórdia, graças a Deus consegui fazer a calda, e fiz um pudim para a glória de Deus. Eu fiz por amor, irmão, fiz por amor. Fecha parênteses, quem gostar do pudim depois comenta comigo. Por quê, irmãos? Porque a gente se esforça, porque a gente quer ver um milagre acontecer, irmão. Se foi colocado aqui um alvo para nós alcançarmos, nós temos que crer, continuar a contribuir, a fazer, a orar e se envolver. Trabalhar para o reino, irmão. Porque Deus é bondoso, irmão. Amados, Deus é bondoso, e nenhuma crise vai parar o agir de Deus, irmão. Amados, eu falo de uma experiência, irmão, que aconteceu, irmão. Nós temos vivido momentos difíceis no comércio, onde eu trabalho, e eu coloquei no meu coração, em meio a essa dificuldade, eu vou pegar um carnê e vou ajudar. E eu peguei um carnê, irmão, pela fé, no ano passado, e estou ali até agora pagando, e Deus está abençoando, irmão, porque é para a obra dele, é para a casa dele, irmão. E mesmo assim, irmão, eu ali pensando, está difícil, irmão, não posso estar apertando, mas eu coloquei no meu coração, irmão, eu quero dar uma oferta à casa do Senhor. Dei uma oferta, irmão, à casa de Deus. Estava ali pensando com muita alegria, mas, como eu disse, está apertada a situação, irmão. Mas Deus foi tão bondoso comigo, irmão, que eu falei para um irmão que não tinha como fazer o pagamento, que eu estava apertado. Mas o irmão, cheio de amor, me abençoou, irmão. Então é assim que Deus vai fazendo. A gente faz por amor a obra de Deus, mas a gente tem que crer, confiar que Deus é poderoso sim para realizar um milagre. Porque se nós somos uma família, se nós cremos no Deus poderoso, e essa palavra diz que está dizendo que essa mulher está ali dentro da sua casa, com a sua família, cooperando, trabalhando, e o milagre aconteceu, então também vai acontecer na minha e na sua vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu estou dando uma referência a respeito de missão, mas talvez você tenha colocado sim o seu pedido específico diante de Deus, e creia, irmão, que Ele é poderoso para realizar um milagre na sua vida, um milagre que você tem colocado diante dEle, irmão. Deus é um Deus de provisão, é um Deus misericordioso. Saiba que Ele te ama, ainda que você esteja passando por um momento de dificuldade, de crise, saiba que Ele te ama, e Ele vai abrir uma porta, e Ele vai fazer um milagre, e Ele vai te suprir a necessidade, para que o nome dEle seja glorificado. Então continua crendo no poder desse Deus maravilhoso, irmão. Eu sei, irmão, que você pode falar, Leandro, mas está difícil, está complicado, mas eu quero te encorajar a crer no Deus Todo-Poderoso, irmão, a crer no Senhor,
porque Ele é especialista em realizar milagres em meio à crise. Diante dos olhos do Senhor, crise não é nada. Então continua crendo. Se você talvez entrou aqui com o coração aflito, angustiado, saiba que Deus está olhando para o seu coração. Então Ele quer que você coloque sim a sua fé nele. Coloca a sua confiança nele, para sim, na vontade e no tempo, ele realizar um milagre na sua vida. Amém? E a quarta lição, irmão, que esse texto vai nos ensinar, irmão, vai falar que a provisão de Deus é o suficiente. O texto vai dizer, irmão, versos 6 e 7, e sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse ao seu filho, traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse, não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, e disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aquilo que aquela mulher pensava que era pouco, mas de Deus foi multiplicado em abundância, muita coisa que aquela mulher teve, que foi aquelas vasilhas de azeite cheia. Deus providenciou uma fábrica ali de azeite na casa daquela mulher. Deus fez um milagre na casa desta mulher, de tal forma, irmãos, que ela foi até o profeta, recebeu mais instrução, de tal forma que pagou a sua dívida e ia assim viver do resto, porque era muita coisa. O azeite naquela época, irmão, tinha um valor muito assim alto, era valioso, irmão. Então aquela ia sim vender e do resto, todo aquele dinheiro que ela ia adquirir com aquele azeite, irmão. Deus é maravilhoso, irmão. Deus, Ele é bondoso. Ele foi maravilhoso na vida desta mulher. Uma mulher que estava endividada, uma mulher que passando dificuldade, crise. Deus derramou a misericórdia sobre a vida desta mulher. E assim também Ele vai derramar a sua misericórdia sobre a minha e a sua vida. Porque Ele não esquece dos seus. Ele está cuidando, Ele está sustentando, Ele tem todo o poder, e Ele nos ama, irmão. Então saiba, irmão, que Deus vai prover, Deus vai enviar o suficiente na sua vida. Creia nesta palavra, irmão. Deus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Em Deus não há sombra de variação, irmão. Ele não mudou, irmão. Ele é o nosso pastor que tem cuidado de nós, irmão. E Ele sim vai continuar provendo na sua vida, provendo no seu casamento, provendo na sua família, provendo no seu lar, para que o nome dEle venha assim a cada dia ser glorificado através dos seus lábios. Então continua a colocar a sua confiança em Deus. Não pare de clamar. Aquilo que você acha que é insuficiente, coloca na mão de Deus. Obedeça a voz de Deus e saiba que o suficiente vem dEle. Saiba de uma coisa, Deus, Ele tem o azeite e nós temos a vasilha. Então coloca a vasilha diante dEle, irmão. É Ele que vai derramar o azeite, é Ele que vai fazer multiplicar na sua vida. E saiba de uma coisa, irmão, Deus, se Ele multiplica, se Ele coloca o azeite e nós somos vasilha, Ele só vai derramar se a vasilha estiver vazia. Porque se ela estiver cheia, Ele não vai derramar nada, vai estar suja. É necessário estar vazia,
para que Ele possa sim derramar o seu Espírito. O azeite não simboliza o Espírito Santo? Então Deus quer também derramar o Espírito Santo na minha e na sua vida. Então chega diante de Deus com um coração aberto, com um coração desejando a presença dEle, para Ele derramar esse azeite sobre a sua vida. Amém? Que nesta noite, irmão, nós possamos crer nesse maravilhoso, esse Deus não mudou, que possamos colocar esses ensinamentos em prática, possamos buscar mais e mais a face desse Deus, porque o milagre que eu e você precisamos, Deus tem. Amém? Se coloca de pé, nós vamos nesta noite orar a Deus. Nós vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Vamos falar com Deus. Talvez você tenha olhado para a crise, olhado para as dificuldades e não está vendo solução. Talvez você parou de clamar por aquilo que aos teus olhos é difícil, é impossível, mas eu quero te dizer que o Deus da causa impossível, as causas impossíveis, Ele se faz presente nesta noite. Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer que você coloque diante do altar dele aquilo que está te trazendo angústia, aquilo que está te trazendo preocupação. Coloca diante de Deus, porque é Ele que pode fazer o milagre da multiplicação, o milagre que tanto você quer, Ele pode realizar.